Miguel, culpado ou vítima? Vamos refletir? Os holofortes das redes sociais mais uma vez encontraram um alvo. Miguel Oliveira, o pregador mirim de 15 anos que arrastou multidões, declarou curas, rasgou os supostos laudos médicos e levantou ofertas vultuosas em cultos pelo Brasil. O menino que antes era visto como um milagreiro ambulante, agora é chamado de falso profeta mirim, enganador ou explorado pela família. A imprensa estampa manchetes, o Conselho Tutelar intervém, o Ministério Público investiga, pastores famosos dividem opiniões e nas redes, um tribunal de linchamento público pronto para disparar suas pedras virtuais. Mas a pergunta que nos interessa não é apenas se Miguel está certo ou errado. A pergunta central é mais profunda, incômoda e urgente. Miguel é culpado ou vítima ou ambos? E o que esse caso fala sobre a igreja, as famílias, a liderança espiritual e a cultura evangélica brasileira? Preparem-se, vamos descer até o fundo desse iceberg. O cenário atual. Fama precoce, aplausos e caos. Miguel se tornou uma estrela gospel antes de entender completamente o que significa carregar um ministério. Curado, segundo ele testemunha, de surdez e mudez aos 3 anos, logo passou a pregar como um milagreiro mirim. Hoje acumula milhões de seguidores, vídeos virais, viagens missionárias e, segundo o noticiado, cachês que chegaram até 10 mil por evento e um discurso inflamado que mistura a ousadia com imprudência. Seu estilo imita os grandes, rasga papéis no púlpito, grita frases de efeito, promete curas instantâneas enquanto adultos vibram e choram. Mas agora, cercado por polêmicas, ele está proibido de pregar, suspenso das redes sociais e obrigado a voltar à escola presencial. Parece o fim de um sonho? Não, é apenas o começo de um chamado à consciência para todos nós. O peso do ministério. Chamado ou exploração? A Bíblia não é ingênua sobre o peso do ministério. Tiago, no capítulo 3, versículo 1, ele avisa com severidade: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Ministrar não é brincadeira de criança, não é show, não é entretenimento, não é lugar para vaidade, autoexaltação ou comércio da fé. É cruz, é renúncia e temor. Portanto, a pergunta não é só, Miguel está errado? Mas quem colocou Miguel lá em cima? Quem colocou esse garoto sem uma estrutura devida naquele local? Onde estavam os pais quando o menino era transformado em celebridade gospel? Onde estavam os pastores que deveriam discipular, corrigir e proteger? Onde estava a igreja que aplaudia, compartilhava vídeos e lotava os auditórios? Não é Miguel quem criou o ambiente, ele foi empurrado, elevado, transformado em um mascote de um evangelicalismo doente que confunde unção com performance, dons com carisma, multidão com aprovação divina. Sim, é óbvio que ele tem responsabilidade pessoal, mas os adultos ao redor têm muito mais. A sedução do palco, criança na vitrine do reino. Jesus foi cristalino. Quem fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar, conforme diz Mateus, no capítulo 18, versículo 8. Colocar criança em posição de destaque espiritual não é apenas imprudência, é muitas vezes abuso velado. A mente infantil ela não está preparada para lidar com a fama. Muitas vezes nem nós adultos temos essa capacidade. A expectativa, o dinheiro, a rivalidade e pressão espiritual. Enquanto líderes gospels enchem seus púlpitos de pregadores mirins, cantores mirins, profetas mirins, esquecem que ali há um corpo, uma alma, um cérebro em formação. E então vemos crianças endividadas emocionalmente pelo sucesso, assediadas por adultos interesseiros. O iceberg começa aqui. O mercado da fé, quando a igreja negocia milagres. Miguel não inventou a teologia da barganha, ele apenas imita adultos. No Brasil vende-se curas, campanhas, unções, pulseiras, sabonetes ungidos e promessas de prosperidade em troca de sacrifícios financeiros. A lógica é simples. Quanto mais você dá, mais Deus faz. O problema não está só em Miguel pedir R$1.000 por milagre. O problema é uma estrutura inteira que normaliza a troca entre dinheiro e bênçãos. Jeremias já denunciava isso em seu tempo, porque desde o menor
até o maior, cada um se dá a ganância. E desde o profeta até o sacerdote, cada um pratica a falsidade. Quem ensinou isso a Miguel? Quem modelou isso para ele? Quem sustentou essa plataforma? Ele é um sintoma de uma igreja adoecida, não a sua causa. O tribunal virtual, pedra nas mãos. Quando Miguel caiu em desgraça, não faltaram juízes. As redes sociais se transformaram no cenário perfeito para o linchamento. Falso profeta, enganador, um fariseu explorando a fé alheia. De repente o menino virou um monstro, mas o mesmo público que agora o apedreja era o que lotava seus cultos, compartilhava seus vídeos e enchia as suas lives. Jesus confrontou um povo assim. Quando trouxeram a mulher pega em adultério, ele começou perguntando: ela está errada? Mas onde estão os seus acusadores? Quem não tiver pecado, que tire a primeira pedra, João 8:7. O problema não é a correção, é a hipocrisia de quem só aponta o dedo, mas nunca examina o próprio coração. Chamado à responsabilidade, pais, líderes e igreja. Queremos apontar culpados? Vamos começar pelos adultos? Pais que deveriam proteger, mas expõem seus filhos aos holofotes. Pastores que deveriam formar caráter antes de liberar microfones. Igrejas que aplaudem talentos, mas negligenciam frutos. Seguidores que idolatram personalidades e depois as destroem. O apóstolo Paulo instruiu Timóteo a não colocar neófitos, novos na fé, em liderança. Se esse cuidado é para adultos, quanto mais para crianças. E Miguel? Miguel é culpado? Sim, ele deve ser confrontado em suas atitudes, mentiras, manipulações e imaturidade. Mas ele também é uma vítima de um sistema de adultos omissos, de uma igreja que adora shows e uma cultura que mistura fama com fé. Ele precisa de disciplina, mas também de restauração. Precisa de limites, mas também de pastoreio. Precisa de repreensão, mas também de cura. O iceberg invisível, além do Miguel. Se o Miguel realmente sumisse das redes sociais, o problema não acabaria. Porque Miguel é só a ponta visível de um iceberg profundo que inclui cultura de estrelato evangélico, mercantilização do sagrado, falta de discipulado genuíno, idolatria de dons e talentos acima do caráter, ausência de teologia sólida e bíblica. O escândalo não é Miguel, o escândalo é a igreja evangélica que perdeu o temor, a sobriedade, o arrependimento e a centralidade de Cristo, chamado à consciência. Chega de tratar sintomas, é hora de confrontar as raízes. Líderes, voltem à palavra. Pais, priorizem o caráter de seus filhos acima do sucesso religioso. Igrejas, escolham pastores e mestres maduros, não apenas carismáticos, não só o seu amiguinho. Seguidores, troquem a idolatria por discernimento espiritual. Se queremos avivamento, ele não virá com crianças fazendo o papel de adultos, nem com púlpitos transformados em palcos de entretenimento. Ele virá quando a igreja voltar à cruz. Conclusão. Miguel nos espelha. Miguel não é apenas um adolescente em crise, ele é um espelho que revela as contradições da nossa fé coletiva. Enquanto julgamos, Deus nos pergunta: quem você está idolatrando? Quem você está explorando? Quem nós estamos negligenciando? O caso Miguel clama por arrependimento coletivo, não apenas por uma correção individual. Ele nos chama a ser uma igreja que protege os pequenos, honra os ministérios e rejeita o comércio da fé. Miguel não é só culpado nem só vítima, ele é ambos, como todos nós, a parte da graça de Deus, ou seja, afastados dela. Portanto, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. 1 Coríntios 10:12.